Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia a você que está nos acompanhando através do Facebook da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, o Facebook do pastor Helenilson Terra e outros Facebooks na qual os irmãos têm compartilhado. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Nós estamos aqui no templo da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo para proclamar o nome do nosso Senhor e que as misericórdias do nosso Deus seja sobre você e sobre mim. Nós queremos crescer a cada dia mais na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós estamos no período de missões nacionais. Nossa igreja é uma igreja missionária. Ela nasceu como uma igreja missionária e nós proclamamos missões. Hoje, a nossa igreja, após o culto, vai ter algo ali na frente, oferecendo aos nossos irmãos para arrecadar dinheiro para missões nacionais. Nós ainda não temos um alvo específico, mas nós queremos levantar uma oferta muito especial para encaminhar para a Junta de Missões Nacionais, porque sabemos que os nossos administradores lá da Junta de Missões Nacionais têm trabalhado com todo zelo e carinho para sustentar os nossos missionários nos campos. Nós temos missionário no Nordeste, no Norte, no Centro-Norte, no Sul, no Sudeste, enfim, em todos os estados do nosso Brasil. Temos missionários também pela Junta de Missões Mundiais, nos continentes, onde nós proclamamos o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos batistas e, como batistas, nós proclamamos as misericórdias do Senhor a todas as pessoas. Mais uma vez, eu quero abraçar a você que está aí nos acompanhando pelas redes sociais. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós também temos uma pessoa muito especial que eu quero abraçar, que ela já assistiu o nosso programa pelo Facebook pela primeira vez. É a Nelly, aí em Campo dos Goitacazes. Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família, que você possa estar sendo enriquecida pelo poder de Deus. Quero abraçar também meus colegas pastores, as igrejas evangélicas. Não estou só abraçando as igrejas batistas, não. Eu estou abraçando todas as igrejas evangélicas. A você que tem nos acompanhado pelas redes sociais. Deus abençoe você. Abraço para você também, amigo e amiga. Deus abençoe a todos aqui presentes. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical e a nossa lição dessa manhã, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre presença suficiente. É a presença de Deus. É muito bom ter a presença de Deus na nossa vida. Eu creio que o autor, que é pastor Tiago, da primeira igreja batista de Itaperuna, quando ele escreveu essa lição, ele escreveu na mente que a presença de Deus, ou seja, Deus presente na nossa vida é suficiente. Às vezes nós ficamos um pouco atordoado com as coisas que estão acontecendo, com os acontecimentos que está aí agora, nesses dias, nesse período. Mas nós entendemos que quando nós temos a presença de Deus, nós estamos tranquilos. Tá? É claro que há alguma preocupação que nos acompanha, verdade, mas a presença de Deus é tudo. Nada acontece sem a anuência do Senhor. Deus está no controle de tudo. Deus está controlando tudo e a gente sabe disso. É por isso que nós amamos servir o Senhor. Nós trabalhamos para o Senhor sem medo. Se você quer ser feliz, trabalhe para o Senhor. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Nós precisamos enfrentar. Nós precisamos atravessar o deserto. Nós precisamos dessas lutas e provações para o nosso crescimento espiritual. Lembra, meus amados irmãos, que nós estamos em um deserto. Quando nós terminarmos de atravessar o deserto, nós vamos entrar na terra prometida. E essa terra prometida, que já está lá em Filipenses 3:20, a nossa cidade está no céu, nós vamos atravessar e vamos chegar lá, na terra prometida. Na terra onde Deus está ali, sentado no seu trono, onde nós vamos estar, vamos continuar bebendo no manancial do Senhor, daquelas águas maravilhosas, das palestras do Senhor. Nós vamos estar ali com aqueles que partiram antes de nós. Claro, nós não vamos reconhecer ninguém. A alegria nossa vai ser tão grande que nós não temos condições de lembrar dos nossos queridos que passaram antes de nós. Luiz de Carvalho, ele cantava, o saudoso pastor Luiz de Carvalho,
ele diz, se antes dos queridos ao redor. Quer dizer, primeiro eu quero ver meu Salvador. Nós vamos ver nosso Salvador, nós vamos estar diante dele, nós vamos estar engrandecendo o nosso Senhor, a Trindade de Deus triunamente ali, mas nós não vamos ter condições de lembrar daqueles que foram antes de nós, que se encontram na glória, e daqueles que foram para o inferno. Verdade, nós temos que pregar a verdade, temos que falar essa verdade, como diz aí no ditado, nua e crua. Nós não podemos omitir essas verdades do Senhor. Só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Ou a pessoa aceita Jesus e vai para o céu, ou a pessoa não aceita Jesus e quando morrer, vai para onde? Ah, a gente vai ficar passando a mão por cima, sem querer falar a verdade? Vai para o inferno. Essa é a verdade. Vai para o inferno. Nós não temos prazer em falar em que quando a pessoa morre sem Cristo, vai para o inferno. Nós não temos esse prazer. Nós temos uma tristeza de falar essa verdade. Mas o que nós queremos é que você vá para o céu. É por isso que a nossa junta de missões, as igrejas batistas brasileiras, as igrejas evangélicas, as outras denominações também têm as suas juntas de missões. E elas estão também trabalhando nos períodos para arrecadar finanças, dinheiro, uma verba especial para sustentar os missionários nos campos. Então vamos trabalhar. Você que é membro de alguma outra igreja evangélica, chega junto ali com a sua igreja nas ofertas, nos dízimos. Faça isso com amor para sustentar os nossos missionários. Vamos orar. Nós vamos ter uma oração agora. Nós vamos estar orando pelos nossos missionários. É uma oração muito especial pelos missionários. Eu quero convidar a irmã Márcia, ela vai estar vindo ao microfone, a esse microfone aqui, e ela vai estar orando pelos nossos missionários. Os nossos missionários dependem das nossas orações. Então, nós vamos estar fazendo uma oração agora pelos nossos missionários, pelos campos de missões e pelas igrejas evangélicas. Oremos. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te agradecemos nesta manhã por podermos estarmos, ó Deus, prestando esse culto de gratidão ao Senhor. Pela noite maravilhosa, ó Deus, que o Senhor nos deste de descanso e podermos, ó Deus, nos encontrarmos aqui para louvarmos e bendizermos ao Deus único e verdadeiro que tem cuidado de nós. Agora, Senhor, nesta manhã, nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dos irmãos que estão aqui, aqueles que não podem vir, ó Deus, avançada idade, doente, mas que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, de cada um. Agora, Senhor, nós te pedimos as misericórdias do Senhor para que possamos, ó Deus, entendermos a Tua palavra e guardarmos, ó Deus, para podermos vivermos neste mundo, ó Deus, com sabedoria, no abrir da nossa boca, que nós possamos pronunciar, ó Deus, palavras de vida eterna. Te pedimos nesta manhã pela vida dos nossos missionários. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando cada um no seu campo de trabalho, pregando a Tua palavra, ó Deus, até mesmo dentro dos nossos lares, que nós tenhamos, ó Deus, a sabedoria de proclamarmos a Tua palavra enquanto há tempo. Muito obrigado, Senhor, pela a lição que nós vamos ter nesta manhã, vinda do Senhor, o Teu servo que o Senhor usou, ó Deus, para escrever essa lição, e o pastor, ó Deus, que vai nos trazer, ó Deus, este recado. Muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, te agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Nós temos um pedido de oração. Nós vamos orar no finalzinho. Eu queria que a irmã Raquel, que está aí no computador, a multimídia da igreja, estivesse anotando para mim. É um pedido de oração que nasceu um bebê hoje. Esse bebê nasceu e ele vai ficar no hospital. Talvez um dia ou dois, não sei quanto tempo. Nasceu um pouco prematuro e ele depende das nossas orações. Só sei o nome dos avós. Tá? Mas quem está nos assistindo pelas redes sociais aí, que é parente, se puder falar o nome dos pais, a gente vai ficar muito grato para a gente orar também pelos pais.
que é os netos neto de Silvano, do irmão Silvano e da irmã Elizabeth. Eles são membros de uma igreja batista em Campos. Também não sei, eu esqueci qual igreja e o nome do pastor. Mas nós vamos estar orando pelo netinho do irmão Silvano. O Silvano, ele de vez em quando liga para mim. Hoje recebi o recado da sua esposa, a irmã Elizabeth, para orar pelo seu netinho que nasceu um pouco prematuro e depende das nossas orações. Então, você que está nos assistindo pelas redes sociais, se tiver, ou até mesmo o irmão Silvano, coloca aí o nome do bebê e também dos seus pais. Nós, no finalzinho, nós vamos estar orando por esse pedido e também vamos estar orando pelos irmãos que estão enfermos, pelas igrejas, pastores, associações, convenção e a nossa convenção, que também vai se instalar agora no mês de outubro. Vai funcionar também pelas redes sociais. Então, nós vamos estar orando pela nossa direção da nossa Convenção Batista Fluminense. Bem, nós vamos cantar o hino 162. Nós vamos estar adorando o Senhor com essa mensagem. Convido os irmãos a abrir os seus cantores. Você também que está nos acompanhando aí, pode cantar conosco. É um hino bem conhecido, tá? Pega o seu cantor cristão. Nós aqui da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, Cardoso Moreira, nós gostamos de usar o cantor cristão. Existem muitos outros cantores, o inário para o culto cristão e outros inários, mas nós aqui ficamos com o cantor cristão. Nós amamos o cantor cristão. Às vezes cantamos também de outros inários, mas o cantor cristão é o nosso cantor oficial. O hino 162, Vigiar e Orar. Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar, ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a oração, evita a guerra e goza a paz como o Senhor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orai, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. E contra Deus, prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orai, e sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Bem de manhã e sem cessar, vigiai, sim, orar. Vigiar e orar. Essa é a missão de todo crente, daquele que coloca a sua vida à disposição do Senhor e que adora o Senhor. Queridos irmãos, meus amados, a você que é membro de alguma igreja evangélica que nos acompanha nesta manhã.
Quero dizer para você que 98% das igrejas já estão funcionando. E estão funcionando com um grupo de 30% a 50%. Vai aumentando gradativamente. Então você pode, tem condições, vá à igreja. A igreja é o melhor lugar. A igreja não tem vírus. O vírus está aí andando pela rua, circulando pela rua. Tá? A igreja, ela cumpre todo o protocolo do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. As igrejas estão usando álcool 70, álcool gel. A igreja, os irmãos estão usando máscara. Todos estão cumprindo todo o protocolo do Ministério da Saúde e da Organização também Mundial da Saúde. Então é importante você adorar ao Senhor. Vá ao templo adorar o Senhor. Aqueles que têm dificuldades, não pode, tudo bem. Mas se você pode, vá adorar o Senhor, caminha. Deus tem propósito para você. Esse é o momento de comunhão, esse é o momento de crescer diante do Senhor. Claro que na igreja nós temos distanciamento. Tá? A nossa igreja aqui, por exemplo, é um banco, 2 pessoas em cada banco. Cada um senta em uma ponta do banco. E os irmãos estão vindo à igreja, os irmãos estão adorando, os irmãos estão vibrando. Você também pode fazer isso. Tá? Eu tenho muito medo e receio nesse período de distanciamento, nesse período de pandemia. Eu creio, meu medo é que muitos crentes estão abandonando a igreja. E eu não queria que você abandonasse a sua igreja, esfriasse. A Bíblia diz que o amor de muito esfriaria, e já começou a esfriar. Essa é a verdade, irmãos. Muitos estão abandonando a igreja. Esse período de pandemia, tem crente que não vai na igreja, não quer. Me perdoa, a língua coça a gente tem que falar, não tem jeito. As pessoas vão ao supermercado, as pessoas vão nos bancos receber pagamento, as pessoas andam pela rua, mas não querem vir à igreja. Isso é triste, é uma lástima a gente ver isso. A igreja é o lugar de adoração, a igreja não tem vírus, a igreja tem Jesus. O templo está aberto, o templo é higienizado, o templo cuidadosamente, os irmãos cuidam maravilhosamente dos nossos assentos. Nós temos um protocolo rígido a cumprir, nós cumprimos isso. Então vamos caminhar para a igreja, irmãos, vamos adorar o Senhor. Oh, aleluia, Deus seja louvado. Presença suficiente. Irmão, está aí, que benção esse homem. É um homem de Deus. Ainda, de vez em quando eu vou lá na casa dele, vou levar o Estevão para agora almoçar com ele. Estevão come um pouquinho. Nós vamos agora falar sobre essa presença suficiente. Essa presença suficiente. Hebreus 3:5 já está ali. Você pode abrir a sua Bíblia para consultar. Conserve-se livres do amor, do amor ao dinheiro. E contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Essa é a palavra do Senhor. Vê aí na sua versão, eu tenho uma versão bíblica aqui que diz: seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tendes. Ganância. Quando a pessoa tem ganância, ele não tem a presença de Deus na sua vida, porque ele ainda está vivendo no eu. Concorda, irmãos? É verdade. As pessoas querem muito, as pessoas querem ser uma estrela, mas não desejam que o Senhor seja a estrela principal. Nós temos que estar nos bastidores, e quem deve estar no palco é Jesus. Ele deve estar no palco, ele deve ser o Deus que fala, que age, que transmite, que cura, que fortalece, que fala, que aparece. Às vezes as pessoas querem aparecer. Aí como que a presença de Deus vai estar na sua vida? Quando nós falamos dessa presença suficiente, é tudo que nós queremos. Nós precisamos confiar em Deus. Há muitos cristãos, ou melhor, crentes que não confiam em Deus.
Quando nós confiamos em Deus, a nossa vida está nas mãos dEle. Nós temos certeza que Ele tem o melhor para nós. Nós temos certeza que o amor dEle é suficiente em nossas vidas. Nós não temos necessidade de ficar pensando no amanhã. Sabe por que existe essa palavra preocupação? Porque as pessoas estão preocupadas com o amanhã. Olha, amanhã eu tenho que ganhar mais dinheiro, vou depositar mais tanto no banco, eu vou trabalhar assim, aquilo outro, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou levantar mais verba, porque quando eu aposentar eu quero ter uma maior tranquilidade. Há pouco tempo, há um tempo atrás, pouco tempo é para Deus, para mim é muito tempo. Há um tempo atrás eu tive com um pastor, e aquele pastor, ele é um homem de Deus. Não tem aquele detalhe que fala, esse homem prega muito, mas não é ele. Ninguém prega muito. Quem prega é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que usa. É ele que fala. Nós pecamos quando falamos, e aquele pregador prega muito, ele prega mais do que o outro. Nós erramos muito ali. Quem prega é o Espírito Santo. Nós temos que estar à disposição dele para que ele possa nos usar da maneira dele. E eu passei um tempo com esse pastor. Passei assim uns 3 dias na casa desse pastor. Que coisa boa. Ele falou assim, pastor, nunca recebi pastores na minha casa. Durante esses quase 40 anos de ministério, ou mais de 40 anos, nunca recebi um pastor na minha casa. É a primeira vez. E eu fiquei ali, conversamos. Sabe o que é 2 pastores conversando ou 2 crentes conversando? Nós conversamos muito, e muito, e muito. E aquele pastor, ele disse, olha, eu já completei o meu tempo de aposentadoria, já aposentei, mas a igreja não me deixa e eu também não consigo sair da igreja. Aquele homem é um grande pregador, aquele homem transmite a palavra com autoridade, a presença de Deus está constante na vida dele o tempo todo. E ele está no deserto ainda, ele está caminhando no deserto. Ele vai continuar caminhando no deserto até atravessar e chegar lá na terra prometida, como eu também estou, como você também está. E ele é um homem poderoso na palavra. É um Eliseu, é um Elias, é um João Batista, é ele mesmo. Não posso falar o nome dele, eu não gosto. Mas é um homem de Deus. E ele continua pregando o evangelho aos 70 e poucos anos, pouquinho. Aos 70 e poucos anos, pastor titular. Ele não tem auxiliar na igreja dele, apesar poderia ter ali, apesar que ele poderia ter uns 2 auxiliares, mas ele está ali só. Ele tem muitos bons pregadores, ele tem um grupo de administração excelente. E ele continua pregando o evangelho. E a igreja diz, pastor, enquanto o senhor estiver pregando assim, o senhor não vai sair da igreja. A igreja segurou o pastor como Jacó segurou o anjo, porque ele tem a palavra de Deus. É como que a casa dele fosse um anexo da igreja. Eu estava conversando com um amigo e eu falei assim, conversando sobre vontade, e eu falei assim, sabe qual é a minha vontade? E eu falei para aquele amigo, minha vontade é de morar na igreja, é de dormir na igreja, é de comer na igreja, só sair da igreja para me comprar alguma coisa, fazer uma viagem, uma conferência, um trabalho especial e voltar e ficar na igreja. Porque a igreja é o templo que eu falo, os irmãos entendem, porque é muito bom estar na igreja do Senhor. É muito bom. É muito gostoso viver na igreja do Senhor, pregando o evangelho. Você que não pertence a nenhuma igreja, é muito bom ser crente, é muito bom viver para a glória do Senhor, é muito bom expressar isso, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, a presença dEle é suficiente na minha e na sua vida, ou seja, na sua e na minha vida. Nós não podemos ser gananciosos, como diz ali, convém que se livre do amor ao dinheiro. Há muitos crentes que vivem amando o dinheiro. Há muitas pessoas que dão tudo pela riqueza. Tem pessoas que começam amontoando a conta bancária. Começam comprando as coisas. E não sabe do dia da manhã. O amanhã pertence ao Senhor.
Nós precisamos viver o hoje, o agora, na presença do Senhor. Nós precisamos que a presença do Senhor continue na sua e na minha vida e que Ele nos conduza nesse caminho maravilhoso. Como é gostoso, irmãos. E muitos dos nossos irmãos que vivem nas nossas igrejas evangélicas ainda não provaram a presença de Deus. Eles não provaram a presença de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quando diz ele, se perguntarmos às pessoas o que lhes faltam para terem paz e tranquilidade na vida, ouviremos muitas respostas diferentes. Algumas responderão que se tiverem uma conta gigantesca, lá, conta bancária. Outras dirão que é a saúde, eu quero uma saúde, eu quero que a saúde minha esteja 100%. Pode até que alguém responda que é a prosperidade da igreja. Eu quero que a minha igreja cresça financeiramente ou em números de membros. Isso não é suficiente. A igreja precisa crescer na comunhão e na graça. A igreja precisa crescer todos os seus membros ali juntinho, como uma laranja. Ela nasce aquele pequenininho, aquela florzinha. Olha como é que é interessante, uma florzinha. Depois aquela coisinha, tipo um botãozinho, vai crescendo, crescendo, ninguém imagina. Claro, imaginamos porque sabemos que uma laranja, mas se ninguém soubesse, não ia imaginar que ali dentro teria uns gomos. E aqueles gomos vão crescendo juntinho, bem juntinho ali. E do modo que eles vão crescendo, eles crescem azedo, bem azedo. Mas do modo que eles vão crescendo, eles vão ficando doces. Assim é a igreja. A igreja cresce unida, vai ficando dócil, os irmãos dóceis, os irmãos maravilhosos, os irmãos vão crescendo juntinho e vão crescendo para a glória de Deus. E aí quando você pega aquela laranja, abre aquela laranja, tira aquela casca verde, depois tira aquela branca, e quando você olha os gomos todos juntinho, e você começa a saborear, a degustar aquela coisa saborosa, maravilhosa. A vida do crente é assim. O Senhor, Ele quer que nós que somos gomos, como uma laranja, sejamos dóceis. O que é um crente dócil? Um crente dócil é aquele que tem uma vida maravilhosa, é aquele que serve o Senhor com alegria, é aquele que dá a sua oferta para missões nacionais, missões estaduais, missões mundiais, entrega o seu dízimo, vai à igreja, tem uma língua só para adorar, para falar, bem dizer o nome do Senhor. Isso é a vida do crente. Não é fácil segurar a língua. Viu aqui que eu coçou aqui, eu falei. Né? Porque as pessoas não estão indo à igreja. E é verdade, aí eu falei a verdade. Mas não é fácil segurar a língua. De quando em quando alguém quer falar mal do outro. Segura isso aí. Segura isso aí. Fala, Senhor, repreende minha língua. Mas não pede para morder a língua não, que dói muito. Tá? Mas repreende. Não fale mal. Vamos falar bem. Quando você pensar em falar de alguém, ler a Bíblia, fala com Deus, canta um hino, pede misericórdia do Senhor, expulsa esse mal da sua mente, do seu coração. O crente, ele tem que viver para a glória de Deus. Só assim nós vamos viver uma vida digna de verdadeiros filhos de Deus. Então, vamos afastar tudo isso da nossa mente. O mal, as impurezas, essas coisas que não prestam. Vamos servir o Senhor com alegria. Não diz o Salmo, servir o Senhor com alegria. Que coisa boa servir o Senhor com alegria. A alegria de servir o Senhor. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, então nós precisamos ter força, nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar constante, alegre para servir um Deus vivo, para que essa presença do Senhor esteja na nossa vida. E quando nós falamos na presença de Deus, veja só que lá no Velho Testamento, como que era a presença de Deus? A presença de Deus era Ele na igreja, Ele no templo. Entenda que quando eu falo igreja é o templo, tá? Vou estar sempre falando isso. Era a presença do Senhor, tá? O Senhor, Ele estava presente no templo.
Então o templo se encheu de fumaça, era a presença de Deus. Ó, eu estou presente. Deus, quando foi com o povo para o deserto, ele também estava presente. Uma tocha de fogo à noite no céu, uma nuvem de fumaça no céu. Deus estava presente. Deus nunca abandonou. Quando o povo de Israel ia para a guerra, Deus estava presente ali também na guerra. Deus estava ali com os seus anjos, cada um com a espada na mão, guerreando, lutando, derrotando o inimigo. Então Deus sempre esteve presente. No momento da sua tristeza, quando a dor te abate, Deus está presente. No momento da sua alegria, Deus também vai estar presente. No momento que você recebe o seu pagamento, Deus vai estar presente. Lembra do dízimo, tá? Não rouba o que é do Senhor, entrega. No momento em que você está chorando, que alguém partiu da sua família, Deus está ali presente, te carinhando, te amando. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Que coisa boa, que coisa maravilhosa servir esse Deus. Existe prazer maior, ou outro prazer, ou seja, um outro prazer, a não ser servir esse Deus? Não, a presença dele é suficiente na minha, na sua vida. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quando nós temos ali que verdade é que as pessoas ignoram a maior entre todas as bênçãos que podemos receber, a presença de Deus. Essa é a maior bênção, é tudo para você e para mim. Tá? Isso é tudo para você e para mim. É a presença de Deus. Com ela eu sou capaz de resistir. Eu sou capaz de resistir. Porque Deus está presente na minha vida. Mas sem a presença de Deus eu não tenho como resistir. Há poucos dias um homem ali em Campos pulou da ponte Rosinha. A maior ponte que tem em Campos ali. Depois vai se tornar até um viaduto. Ele pulou da ponte porque ele queria se matar. Então não tinha a presença de Deus. Mas quando nós temos a presença de Deus, quando vem o sufoco, a aflição, o lamento, e começa a saturar, nos sufocar, não dá mais, eu vou me matar. Para aí, eu estou com você. Elias entrou para uma caverna e queria o quê? Se matar. Elias queria morrer. Deus, no mesmo instante, chegou ali: estou presente, Elias. Estou presente. Jonas sentou lá no sol quente, o profeta Jonas: eu também vou morrer. Deus foi lá: eu estou presente. Então Deus não abandona. Deus não abandona. Nunca Ele abandonou o seu fiel. E aí, continua dizendo ali: o Senhor já providenciou tudo que realmente precisamos para ter uma vida de paz, tranquilidade. A sua presença é de fato suficiente. Quer ser feliz? Convide Jesus a fazer parte da sua vida. Sabe como é que eu ilustro isso? Eu aceito Jesus. Você aceita Jesus? Tem certeza? Presta atenção. Tem certeza que você aceita ou aceitou Jesus? Então, para lá. Se você já aceitou Jesus, para nesse momento. Como diz, para. Vamos rever os conceitos. Você tem sido um crente suficientemente fiel ao Senhor? Você tem ido à igreja nos momentos que você pode ir realmente, que tem força para caminhar? Você tem entregado os seus dízimos, suas ofertas? Você tem evangelizado? Você tem lido a Bíblia? Você tem guardado a sua língua somente para bendizer o nome do Senhor? Então você tem a presença de Deus. E você que não é membro da igreja, ou você que está fraco na igreja, então você não tem a presença de Deus. Presta atenção. Se você está fraco na igreja, já pensou de não caminhar para a igreja, não tem contribuído com a obra do Senhor, Deus não é presente na sua vida. Irmãos, isso é verdade bíblica. Você vai oscilar. Quando vier os problemas, com certeza, meu amado, você vai abandonar a igreja. Você vai ficar zangado quando ouvir um sermão verdadeiro.
É verdade. Aquele crente que ele vive aí na míngua, que vive aí pelos cantos, não me toque. Lá na roça falava ovo de pele, ponha com jeitinho, senão vai pocar. Esse crente que vive assim, a hora que ele ouviu uma mensagem verdadeira, não dá para ouvir esse pastor não. Ele tem uma mensagem muito dura. Não é o pastor que pregou. É o pastor que pregou? Não, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que prega. É Ele que fala. É Deus que está no controle. Não fique com raiva do Espírito Santo. Para lá, do Espírito Santo porque as pessoas ficam com raiva do pastor porque ele pregou uma mensagem dura. Você ficou com raiva do Espírito Santo. Não fique com raiva do Espírito Santo. Peça perdão a Deus. Deixe a Deus falar. Deus tem uma mensagem poderosa para o seu coração. A mensagem é bíblica, a mensagem é verdadeira, a mensagem é real. Nós precisamos aceitar, não devemos parar com esse negócio de não me toque, não me traga uma mensagem carapuça. As pessoas pensam assim. O crente fraco, ou aquele que pensa em ir para a igreja, ele fala isso. Não dá. Aquele pastor prega duro demais, aquele pregador, aquele evangelista, sempre tocando nisso, naquilo outro. Está na Bíblia, pastor, pregador, evangelista. Se você omitir a verdade que está na Bíblia, Deus vai cobrar de você. Nós temos que falar a verdade. A igreja ela foi constituída para pregar a verdade. Por que Jesus foi apedrejado? Porque a mensagem dele também era dura. Quando Jesus reuniu aquele grupo que estava acompanhando ele, senta aí, os discípulos botaram de 50 em 50, de 100 a 100, de 30 em 30, e foram distribuindo o pão e o peixe. Quando Jesus olhou aquilo ali, trouxe uma palavra, e eles amaram. Esse é o homem que precisamos, esse é o rei, esse é o príncipe. Aí Jesus falou assim, vocês são hipócritas. Vocês só estão comendo a comida porque não querem trabalhar. Vocês têm que comer a palavra, vocês têm que cumprir a verdade, vocês têm que andar de acordo com a palavra de Deus. Eles disseram o seguinte, não queremos ouvir esse pregador, que ele prega duro demais, essa mensagem não presta. Não é diferente nos nossos dias também, irmãos. Não está sendo diferente. As igrejas que a palavra tem sido pregada com autoridade e com toda a verdade, elas não enchem. As pessoas querem igreja onde o pastor prega sobre o amor, sobre isso, aquilo, outro, aquelas coisas que vai dominando as pessoas, que vão deixando as pessoas tranquilas. Esse é o pregador, é aquele que faz o público rir. Nós precisamos de mensagem que faz o crente chorar, que faz o crente repensar, que faz o crente repensar sobre a vida de cristão, aonde ele está. Porque nós temos muitas pessoas que estão pensando que estão andando no deserto e não estão. Estão lá no Mar de Rosa. O lugar do crente é onde? No deserto. É no lugar de sofrimento. Lá que é o lugar do crente. Vamos caminhar. A presença é suficiente. Os recursos não são. Hebreus 13, 5 ensina que não dependemos dos recursos, mas da presença de Deus. Acumular riqueza nesta vida não garante o futuro de ninguém, e muito menos satisfaz sua alma. Em meio à crise provocada pela pandemia, muitos foram as preocupações a respeito da economia. É verdade, as pessoas estão preocupadas. Estão preocupados com o preço do feijão, com o preço do arroz, preço do óleo, com medo das finanças. As pessoas estão aí na ajuda do governo, da ajuda do governo, é o plano social que fez para as famílias, muito abençoou os nossos irmãos, nossos amigos, famílias carentes, mas nós não podemos ficar preocupados com isso. Nós temos que partir para frente, nós temos que entender
que o maior recurso para a vida do crente, para a vida das pessoas, é a presença de Deus. Famílias, eu conheço famílias inteiras que viveram anos desempregados, sem ajuda do governo. E viveram muito bem. Eu conheço famílias que não tinham salários. E aquelas famílias eram membros da igreja e eram dizimistas. Um jovem, numa certa ocasião, me perguntou, há muitos anos atrás, há mais de 15 anos, ele disse: pastor, me diz uma coisa, eu acho isso uma coisa interessante. Lá perto da minha casa tem um senhor, ele tem 5 filhos, e olha que a maioria dos filhos são mulheres, e ele ganha somente um salário, e os filhos andam todos bem vestidos, todos os domingos eles vão para a igreja. Aí você, opa, acendeu a luzinha. Todos os domingos eles vão para a igreja, passam lá bem vestidos, vão para a igreja, voltam alegre. Eu fico pensando, como pode isso? Eu ganho mais do que eles, só tenho um filho, e vivo no maior sufoco. Eu disse para ele, o segredo você já falou. Eles estão indo para a igreja. Eles estão servindo o Senhor. Ainda digo mais, do salário mínimo que eles ganham, eles não vivem dos 100%, eles só vivem do 90%, porque 10% eles entregam para a igreja de Jesus. Ele disse, não sei, mas que eles vivem bem, vivem. Sabe por que eles vivem bem? Porque eles têm a presença de Deus. Hoje eu falaria, mas é isso para ele através dessa lição. A presença de Deus é suficiente. A presença de Deus. Temos que confiar em Deus. Não importa quanto você ganha, não importa quanto os seus recursos. Nós temos que confiar no Senhor. Deus tem propósito, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é o Deus que precisamos. Vamos mais à frente um pouquinho. Vamos ver, todo homem é tentado a buscar conforto e segurança nas coisas materiais. Isso é verdade. Mas o cristão fiel depende do Senhor, dispensando o acúmulo de riqueza na terra. É verdade. Às vezes as pessoas estão preocupadas. Há poucos dias, permita, irmãos, eu dar uma palavra aqui, um pouquinho de mim mesmo. Eu fui dar uma consultoria. Eu sempre faço, é muito difícil, eu parei. Fui dar uma consultoria na área imobiliária. E eu fui convidado, passei quase um dia todo, tá, para dar uma consultoria imobiliária. E eu fui dar uma consultoria imobiliária. E ali, aquele homem, pertence a uma igreja. Eu não entro em detalhe de igreja, tá? Não entro em detalhe. E aí eu fui lá, eu li a documentação, fui o cartório, olhei tudo direitinho, pedi o chefe do cartório, observei tudo. Eu trabalhei com pessoas que entendem, eu acabei aprendendo esses detalhes de herança, essas coisas, tudo, compra e venda, desmembramento, essas coisas. Eu aprendi tudo isso de quase sorteado. E aí, ele falou assim, eu estou apanhando isso, pastor. O que o senhor acha? Bem, bom, você está apanhando, é muito bom. Você pode, então pá. E ele me mostrou que ele podia, e apanhou. Aí falou assim, olha, e eu estou de olho na casa do meu vizinho, porque aquela casa vai ser minha. O vizinho não está nem vendendo. O vizinho não está nem vendendo. Ele disse, aquela casa vai ser minha. E não é barato, não. E eu penso que ele vai comprar. Ele pertence a uma igreja. Então a gente observa que as pessoas querem mais. E olha que uma boa parte delas são cristãos, irmãos. São cristãos, estão dentro da nossa igreja. Quando alguém está no sufoco, é pegar ou largar, eu dou tanto. Quer tirar do próximo de qualquer maneira. Devemos parar com isso. Devemos ajudar o nosso próximo. Quando ele estiver no sufoco, eu vou te ajudar. Claro que não vamos fazer disso uma coisa recorrente. Mas nós precisamos ajudar, nós precisamos parar com essa ganância. Precisamos. Olha o que diz ali a segunda parte.
Para algumas pessoas, o simples fato de não prosperar, ganhar mais do que ganha, já é um motivo de depressão. É verdade. Tem crente que fica com uma depressão tremenda quando ele não consegue comprar, uma ansiedade quando ele não consegue comprar aquilo que ele botou na sua mente. Eu quero isso. Olha, eu vou construir, eu preciso, e não dá, ele fica louco. Precisamos parar com isso. A presença de Deus é suficiente para mim. A presença de Deus é suficiente para você. Vamos mais à frente. Segundo ponto, a presença é suficiente, o templo não. O templo. Bem, aí, lembra do passado, no início que eu falei, que lá no passado, os hebreus, eles cultuavam no templo. Então, o que acontecia? Deus levou o povo ao deserto. Deus, então, pediu que Moisés preparasse o povo para ser uma grande nação. Foi uma grande nação. Deus pediu que fizesse ali as tendas, onde ele pudesse estar presente, na tenda do Senhor, onde só entravam os sacerdotes. Deus mandou que Moisés separasse os sacerdotes, aqueles homens ali que preparavam todo o ritual do culto, o desenrolar do culto, e Deus ali estava presente. Então Deus estava presente com o povo e o povo via a presença de Deus. Preste atenção, o povo via a presença de Deus, através da nuvem de fumaça, através da tocha de fogo, e quando foi o templo de Salomão, inaugurou, o templo se encheu de fumaça. Então o povo também viu a presença de Deus. Só que Deus estava presente no templo, não no templo da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Deus está presente agora no templo da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, porque nós estamos aqui. Mas se a gente for embora, Deus não está presente aqui mais não, tá? Deus está presente na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Na sua vida, nas nossas vidas. Só que tudo aquilo que estava acontecendo lá no outrora, no tempo primitivo, ou seja, no tempo dos hebreus, tudo aquilo estava apontando para os dias de hoje. Que Deus estaria presente no templo, não feito por mãos de homens, mas feito em Deus, feito por Deus, que é esse templo aqui. Então Deus hoje está presente aqui. Por isso que lá no templo, dizia que o templo se enchia de fumaça, era poder, era Deus presente. Esse templo também está cheio de poder, porque é Ele que fala, o poder é de Deus, o poder não é nosso, irmãos. Quem fala é Deus, então Ele está presente aqui. Então o que está escrito ali? A carta aos Hebreus foi destinada a uma comunidade que estava retornando às práticas judaicas do sacrifício, dependência do sacerdote. O templo, tinha um grande valor espiritual, pois simbolizava a presença de Deus, mas a partir do encontro com Cristo, mudou. Quer dizer, naquele tempo, do primeiro século, eles também estavam querendo voltar à prática antiga. Jesus já havia morrido. Jesus agora estava presente na vida dos crentes. Havia uns crentes incrédulos naquele tempo que queria já instituir o sacerdote, o templo, para que Deus estivesse presente no templo. Paulo então disse: irmãos, para com isso. Deus agora se faz presente no templo, feito por Ele, de carne e osso, que é a minha e a sua vida. Ou seja, a sua e a minha. Deus está presente na sua e na minha vida. Deus é o Deus presente nas nossas vidas e nós precisamos viver para a glória de Deus. Não é mais necessário pensar que Deus está presente no templo. Vocês acreditam que nos dias de hoje ainda tem umas igrejas evangélicas, eu falei entre aspas, que essas igrejas pensam que Deus está presente nos templos? Quer dizer, eu estou falando literalmente, Deus não está presente nos templos, Deus está presente na minha, na sua vida.
Vamos caminhar, vamos mais à frente. Hoje, às vezes, nós também pensamos que estaremos na presença de Deus apenas se estivermos no templo. No templo. Em nosso salão de culto, né? Nesta quarentena, a ausência do templo pode nos trazer saudade dos irmãos e irmãs e de estarmos fisicamente com a igreja, mas, com certeza, não estaremos nunca distante da presença de Deus. Deus vai estar sempre presente na minha e na sua vida. Estamos com saudade, sim. Tem saudade de alguns irmãos. Tem saudade de alguns irmãos que estão bem debilitados de saúde, que não pode vir na igreja. Tem saudade de outros irmãos que podem vir à igreja e não vêm. Mas nós estamos orando. Tem saudade, com certeza, pastor, com certeza, irmão, você que está assistindo, também tem saudade desses irmãos. Mas a gente visita, a gente ora. A gente pede a Deus que Deus abençoe. Nós temos pedido a Deus que desperte os irmãos para voltar a caminhar para a sua e a minha igreja. Nós precisamos da presença dos irmãos. Os irmãos estão com medo de ir para a igreja por causa do vírus. Tenha coragem. Venha para a igreja. Vá à sua igreja. Se você não está indo à igreja por causa do vírus, não vai no banco receber seu pagamento também, não. Não vai no supermercado fazer compra, não. Não anda na rua também, não. Fique em casa. Cuidado, hein? Elias ia morrendo. Deus foi lá, despertou, mandou ele comer o pão e água e andar. Só que Elias foi outro caso. Elias, foi com medo da morte da perseguição de Jezabel. Hoje as pessoas estão com medo da morte física, por causa da doença. A gente não precisa ficar com medo da doença, não. Lembra de Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas. Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de alegrar e tempo de entristecer. Tempo de comer, tempo de beber, almoçar e jantar. É bom? Cuidado. Deus, Ele quer que você seja um crente valoroso. Cuidado com essas vidas, com essas coisas que você pensa. Cuidado para que você não seja pego de surpresa. Coloque a sua vida à disposição do Senhor. Vamos caminhar. Terceiro e último ponto. A presença é suficiente. Os nossos cuidados não são. Preste atenção. As pessoas estão com tanto cuidado do vírus, da pandemia, de morrer, e ali está dizendo, cuidado, a presença de Deus é suficiente. Vamos caminhar, vamos adorar o Senhor, vamos servir o Senhor enquanto é tempo. Salmo 139, de 7 a 12, diz Davi, fala da presença de Deus, que abrange todos os lugares. É um dos ensinamentos mais belos da Escritura, da Escritura. A onipotência de Deus. Para onde poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Olha, eu quando leio esse salmo, eu penso que Davi gritava. Por isso que eu dou meus gritos aqui. Eu penso que Davi gritava, para onde eu irei do teu Espírito, Senhor? Para onde eu vou fugir da tua presença, Senhor? Se tu é o Deus Todo-Poderoso. Que coisa boa. Que coisa maravilhosa. Davi era um homem temente, um servo autêntico, amante da palavra de Deus. Então a presença de Deus é suficiente, os nossos cuidados não são. Você tem que se cuidar sim. Distanciamento, álcool, lava as mãos, evita os abraços, porque a Bíblia diz que é tempo também de se abster dos abraços. Tudo isso, menos caminhar para o Senhor.
Se a gente não caminhar, se a gente não pregar, se a gente não entrar em comunhão uns com os outros, mesmo com esse distanciamento, um banco para 2 pessoas, a gente não vai crescer. Porque é na igreja que a gente ouve um sermão assim. É na igreja que a gente ouve a palavra do Senhor. Você pode ouvir em casa, mas você precisa de alguém para te ajudar. Então caminha. Vamos caminhar. Nesta quarentena, estou quase falando tipo nordestino lá, do Nordeste, né? Nesta quarentena, esse ensinamento bíblico se tornou ainda mais relevante para o fortalecimento de nossa fé. Ó, o que quer dizer isso? Se você não está indo à igreja, certamente você está comendo da Bíblia, você está bebendo da Bíblia, você está dormindo na Bíblia, você está lendo a Bíblia, está fazendo estudo com a sua família, 1 hora, 2 horas, todos os dias. Que bênção! Continua assim. Agora, será que você está fazendo mesmo? Bem, é preciso se apaixonar mais, é preciso se aproximar mais de Deus. Então leia a Bíblia, coma da Bíblia, vá à igreja. Isso ajuda muito a entendermos a natureza da presença de Deus. Se a pessoa não ler a Bíblia, se a pessoa, nesse período, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. São agora 9 horas e 37 minutos. Tá? 9 horas e 37 minutos. Então, com certeza, os crentes que não estão indo à igreja, estão em casa lendo a revista da Escola Bíblica Dominical. Ou alguns estão nos acompanhando pelas redes sociais e cumprindo aquilo que determinou no domingo. Hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical, vou estar ali na Igreja Batista do Bairro Novo Mundo através das redes sociais. Ou se você não está nas redes sociais, você então não está nas redes sociais, você está em casa lendo a Bíblia com a família, lendo a revista com a família. É preciso fazer isso. Ler a Bíblia, ensinar a lição de hoje, 11ª lição, presença suficiente de Deus. Então os crentes agora estão todos em casa, lendo a Bíblia, estudando, orando por missões, orando pelo nosso executivo da Junta de Missões Mundiais, que é o pastor Fernando Brandão, também pela Mundiais, que é o pastor João Marcos, e a Nacionais, que é o pastor Fernando Brandão. E também pela Junta de Missões estaduais, que é o pastor Daniel. Então nós estamos orando pelos nossos executivos, nós estamos orando pelos nossos missionários. Faça isso na sua casa. Agora, se no momento do culto você está assistindo lá no canal de televisão, uma coisa que não presta, não vale a pena não. Muda de atitude. Mude de atitude. Vamos caminhar mais um pouquinho e concluímos dizendo ali o seguinte: a certeza da presença de Deus traz segurança. Que coisa boa a gente ter segurança, né? Segurança. É uma concepção de fé. Concepção de fé. Onde devemos simplesmente crer. Em determinado momento, podemos até pensar que Deus não estará presente. Às vezes, o Senhor me abandonou, eu estou sofrendo tanto. Se engana. É nesse momento que Ele está ali abraçadinho com você. Você não tem aquele momento que você está tão triste, desanimado, que dá vontade até de abandonar a igreja. Esse momento Deus está abraçado com você. Não tem esse momento que você está chorando, partida de alguém, sofrimento, dor, de algo que está acontecendo, separação do cônjuge, problema com seus filhos usando drogas. Deus está ali abraçado com você. Se você é um crente, Deus está abraçado com você. Não tem aquele momento que você está com estresse, com depressão, tem insônia. Deus está com você. Ali abraçadinho com você. Persevera. Eu escrevi essa semana
lá no Facebook, eu tenho um devocional. Se você quer acompanhar o devocional do pastor Helenilson, vai lá no Facebook, bota assim, Helenilson Terra, você vai achar no Facebook. É público, você vai poder apanhar aquele devocional, manda para quem você quiser, está livre, pode apanhar e encaminhar para quem você quiser. Eu escrevi sobre isso. Deus, Ele nunca nos abandona. Deus, Ele está sempre conosco. Deus é o Deus que está sempre agarradinho conosco. Precisamos perseverar. Persevera. Mesmo no momento que você está dizendo assim, estou andando hoje de moletas, Deus está com você. Mesmo que hoje você está dizendo, eu hoje não tenho ânimo para nada. Não tem aquele momento que cai o humor da gente, e a gente quer ficar deitado, não quer falar com ninguém. É como que você estivesse muito doente. Alguém fala que está acontecendo algo com você, está passando mal. Não, estou tranquilo. É aquele momento que você está ali opaco, aquele momento que você está apagado. Aquele momento, Deus está com você. Aproveita esse momento para falar com Deus. Aproveita esse momento e tira proveito. Em qualquer situação da vida, aproveita. Tira proveito de qualquer situação, da morte, das aflições, dos problemas familiares. Seu filho está usando drogas, seu filho está te dando problema, tem um filho ou uma filha preso. Tira proveito disso. Se você é um crente fiel, Deus está com você. Deus, Ele não nos abandona. Então, ali tem essa parte que diz assim, em determinado momento, podemos até pensar que Deus não está presente. Verdade é que Ele nunca abandona o seu fiel. Deus não abandona. Deus, Ele é presente na nossa vida. Deus é presente na sua vida. Deus é presente na sua vida. Deus também é presente na sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus te ama. Jesus te ama. Deus abençoe você. Deus abençoe todos vocês. Deus nos abençoe. Que a graça e a misericórdia do Senhor seja sobre todos nós. Amém. Nós vamos estar orando. Nós vamos estar orando. Nós temos alguns pedidos nas redes sociais. Nós temos alguns irmãos que estão nos acompanhando. Nós acostumamos a orar por esses irmãos. Nós temos ali Aldiné Gouveia, Deus abençoe. Nós temos ali Nadilane Barreto, Deus abençoe. Nós temos a irmã Jaldeci, Deus abençoe a irmã. Zetinha, Deus abençoe minha irmã. Nós temos ali a Neuzinha e o Dilcinho, Deus abençoe esses amados irmãos. Nós temos o irmão Silvano, vamos orar pelo irmão Silvano e a irmã Elizabeth. E o netinho que nasceu hoje, nasceu um pouquinho prematuro e está ali no hospital. Eu quero convidar o pastor Elvis vai vir ao microfone e vai estar orando. Uma oração de intercessão. Temos ali Celoni, a Celoni também, nós vamos estar orando por ela, Deus abençoe. A Lucineide Alves, Deus abençoe. A Elza Morales, Deus abençoe. A irmã Elza, Evanilson Josué Andrade, Deus abençoe também. Maria Helena, Deus abençoe, minha amada. Tem mais alguém? A Silva Victorino, Deus abençoe. A Luciene Salles, também Deus abençoe. Amanda Lu, Deus abençoe, minha amada. É minha filha na fé. A mãe está aqui, mas ela não fica com ciúme não, é minha filha na fé. Pastor Elvis, vamos orar. Deus abençoe. Oremos. Pai de amor, louvado, glorificado seja o teu santo e precioso nome, Pai. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia sobre nós nesta manhã, ó Pai, que o Senhor nos concede, ó Pai, a graça de estarmos reunidos como igreja do Senhor, estudando a tua palavra, recebendo, ó Pai, a palavra vindo dos altos céus aos nossos corações, ó Pai. Sabendo, ó Pai, e reafirmando essa certeza de que a presença do Senhor em nossas vidas é suficiente, Pai. O Senhor é suficiente para a nossa vida, para a nossa salvação, por isso nós agradecemos ao Senhor, por isso glorificamos ao Senhor, por isso adoramos ao Senhor, Pai.
não por algo que o Senhor possa nos dar, mas por aquilo que o Senhor já nos deu e já nos fez, que é a salvação através do Teu Filho Jesus Cristo, e hoje desfrutarmos da Tua presença gloriosa em nós. Nós clamamos ao Senhor, Pai, nesta manhã também, pela vida dos nossos irmãos, pela vida daqueles que se encontram, ó Pai, enfermos, pela vida daqueles que se encontram enlutados, sofrendo a dor da perda de um ente querido, Pai. Nós clamamos ao Senhor que a Tua mão poderosa esteja sobre essas vidas, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, que a Sua vontade boa, perfeita e agradável se cumpra na vida desses irmãos e amigos, na vida dos irmãos e amigos que cultuam ao Senhor conosco também em suas casas, através das nossas redes sociais, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, pela vida do irmão Silvano, pela vida da irmã Elizabeth, ó Pai, pela vida do netinho deles, que nasceu hoje, ó Pai, e temos a total certeza de que a mão do Senhor está sobre essa família, está sobre essa vida que o Senhor trouxe ao mundo hoje, e pedimos, ó Pai, a Tua proteção, pedimos, ó Pai, o restabelecimento da saúde, ó Pai, conforme a Tua boa vontade, ó Pai, conforme a perfeita e agradável vontade do Senhor. Pedimos também, ó Pai, clamamos ao Senhor pela vida do João Miguel, filhinho do nosso irmão Vinícius, ó Pai, também toda, ó Pai, a família, que o Senhor possa estar abençoando ali também os avós, ó Pai, dando força e sabedoria a cada dia, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, porque sabemos, ó Pai, que nós oramos e clamamos um Deus vivo, que sabe aquilo que é o melhor para cada um de nós, que tem caminhos, ó Pai, vontade muito maiores e melhores do que a nossa. Um Deus que é perfeito, santo, por isso nós clamamos ao Senhor e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para que a Sua vontade, não a nossa, seja realizada, para que os Teus planos se concretizem e os nossos planos estejam cada vez mais alinhados com o do Senhor, no centro da Tua vontade. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela vida da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, essa igreja missionária. Obrigado pela vida do pastor Helenilson, ó Pai, também a sua esposa, a irmã Márcia. Continue, ó Pai, os abençoando, direcionando para a honra e glória do Teu nome. Nós clamamos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.